Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 54 ao 60. Vou seguir a onda do Espírito Santo, amém? Nós falamos sobre perdão domingo passado, o pastor Roberto falou sobre perdão domingo de manhã, vamos falar sobre perdão domingo à noite. Talvez tenha sido por isso que eu tive que esquecer o meu esboço. Estava tão bonito aquele esboço, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54, diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Capítulo 8, verso 1 diz: e Saulo consentia na morte de Estevão. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que os nossos olhos e ouvidos sejam abertos e preparados para aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Queridos, nós vivemos uma geração high-tech, uma geração que está acostumada em se comunicar e aprender e fazer uma série de tarefas por dispositivos eletrônicos. Não, é muito raro se você subir em lugares de vista maravilhosa, você com certeza vai encontrar uma criança jogando num restaurante, em qualquer lugar você vai encontrar uma criança com um iPad, com um telefone celular. Meu filho é um que gosta dos joguinhos de celular. Mas agora, querido, imagine se nós estivéssemos no Pão de Açúcar, se nós estivéssemos no bondinho, do Pão de Açúcar, lá no Cristo Redentor, um cartão postal da cidade maravilhosa, um lugar para a gente ver uma vista muito bonita e a gente ficar jogando no celular. A gente está no bondinho com uma oportunidade de tirar uma foto única, ou pode pensar num outro cartão postal, na Estátua da Liberdade, na Torre Eiffel, um lugar que você sonhou em ir, e de repente você vai para aquele lugar, realiza o sonho e fica jogando no celular o joguinho. Você está aproveitando a vista? Você está aproveitando aquele momento, aquela oportunidade? Queridos, muitas vezes nós estamos tendo um relacionamento com Deus assim, em que nós estamos diante de um grande milagre, estamos diante de uma grande obra de Deus, estamos diante de um grande agir de Deus, mas estamos distraídos. Estamos diante de uma grande revelação de Deus, mas estamos tão preocupados com os nossos problemas, com os nossos joguinhos pessoais, que não conseguimos ver e enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida. Que não conseguimos perceber a mão de Deus. Não conseguimos ver nem entender o que Deus está realizando. E, queridos, assim estava o povo de Israel. Assim estava o povo escolhido por Deus,
O povo que tinha sido separado, o povo que Deus havia escolhido, eleito por meio de Abraão, e que disse para Abraão: sai da tua tenda, da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação, Abraão. Olha para as estrelas do céu, vê se pode contar. E Abraão disse: não, assim vai ser a tua descendência. Grande. E depois Deus prometeu um redentor para esse povo. Deus prometeu que iria redimir toda a nação, todos os povos para si. E a redenção de Deus havia chegado. Jesus havia chegado naquele tempo, havia pregado, feito, realizado muitos milagres. E ainda assim, muitos o rejeitaram. Não é à toa, né, que Jesus, o próprio Jesus, lamenta, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pelos milagres que haviam sido realizados, e mesmo assim, a dureza de coração impediu que eles crescem. Estevão aqui está apresentando apenas a realidade espiritual daquele povo. Não sei se você já foi no médico e já recebeu um diagnóstico que você não queria. Poucas pessoas, algumas, tiveram essa triste infelicidade de receber um diagnóstico ruim. Um diagnóstico que ela não imaginava. E às vezes a gente fica com raiva do médico. Esse médico está de perseguição comigo, vou ter que escolher outro profissional. Vou ter que fazer outros exames, porque esse exame só pode estar errado. E queridos, a gente às vezes não quer aceitar o diagnóstico. Estevão estava dando o diagnóstico de Deus para aquele povo. Estevão estava dizendo: olha, os profetas vieram, vocês mataram. Os homens de Deus, os homens que Deus levantou, vocês perseguiram, vocês mataram, vocês vão fazer comigo, essa geração que está aí, vai fazer comigo o mesmo que os pais fizeram no passado. São vocês estão cegos. Você acha que eles ficaram felizes com isso? Você acha que eles ficaram contentes com essa palavra de Deus? Às vezes a gente pede para Deus uma palavra. Se Deus te desse uma palavra dessa, meu irmão, qual seria a tua atitude? Se Deus te desse uma palavra dura como essa, olha, eu entendo que toda palavra que vem de Deus é para o nosso bem. Amém? Qual deveria ser a atitude desses homens? Perdão, Senhor. Mas a dureza de coração os impediu de enxergar a realidade espiritual que estava em volta deles. E queridos, se tem uma coisa que nos impede de ver as maravilhas de Deus, é a dureza do nosso coração. Se tem uma coisa que impede a gente de ver os milagres de Deus na nossa vida, é quão duro está o nosso coração. Nós precisamos então abrir o nosso coração. E o que torna, queridos, o nosso coração duro? Às vezes, o simples fato de que a pessoa que está falando não é a pessoa que eu quero que fale. Oh, Deus! Esse aí? Esse Estevão aí? Quem é esse na fila do pão para falar alguma coisa para mim, rapaz? Eu que sou profeta, eu que sou fariseu, da família Saulo, da família educado por Gamaliel, homem de linhagem nobre, da família de sacerdote. Quem é esse Estevão para me ensinar alguma coisa? E às vezes a gente está sentado na igreja e está medindo o pregador. Às vezes a gente está sentado na igreja e está medindo o pastor. Está medindo quem está pregando. Está vendo se está falando português correto. Está vendo o que ele está dizendo. E às vezes o pregador passou, não te deu a paz do Senhor. E eu já não recebo mais nenhuma palavra que ele diz. Não é verdade, irmão? Às vezes o pregador casou e não te convidou para o casamento. Oh, Jesus!
O filho dele fez 15 anos, a filha, né? Fez 15 anos, não te convidou para dançar valsa. Ó, cancelado, meu irmão. A gente está na época do cancelamento, né, irmão? Está cancelado. Cancelou o pregador. Ele pode falar a palavra de Deus mais bonita do mundo, mas não toca o coração, porque está endurecido. O coração está duro. Estevão estava falando a verdade de Deus, mas o coração daqueles homens estava duro. O coração estava endurecido, porque a vontade de cumprir a justiça de Deus, Senhor, a vontade de fazer justiça em nome de Deus, era maior do que a vontade de ouvir a palavra de Deus. E às vezes a gente se torna assim, querido, a gente acha que sabe tanto de Bíblia, a gente acha que sabe tanto de Deus, que a gente quer fazer justiça em nome de Deus, e não ser servo e ouvir aquilo que Deus quer nos dizer. Às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus. E a gente acaba cortando, e ao invés de esperar Deus fazer a sua obra. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Que vai ter na igreja o quê? Trigo e joio. Quem é que faz separação? Sou eu? O Senhor Jesus disse, não, os anjos do Senhor. É eles quem fazem separação. Não sou eu que tenho que separar o joio do trigo, meu irmão, não é você. Não é minha obra, a obra de Deus. E às vezes nós estamos assim como esses homens. Eu não estou te chamando de fariseu não, meu irmão. Calma. Eu não estou dizendo que você é fariseu, mas você é ser humano. Você é homem, mulher como eu. E às vezes isso passa no nosso coração. Porque esses homens que estavam matando Estevão, eles acreditavam que estavam fazendo justiça. Eles acreditavam que estavam cumprindo a vontade de Deus. Eles acreditavam que estavam no centro da vontade de Deus. E agora? Eles acreditavam nisso. É a vontade de Deus que eu estou fazendo. Por isso que eu tenho medo quando alguns irmãos falam, pastor, Deus me falou. Eu digo, irmão, se Deus falou, quem sou eu para desfalar o que Deus falou? Se Deus falou contigo, amém. O que eu posso fazer? Não sobrou alternativa para mim, quem sou eu para desmentir Deus, irmão? Porque Deus falou que eu tenho que sair, que Deus falou que... Amém. Se Deus falou, né, irmão? Cumpre. E às vezes, querido, nós colocamos a vontade de Deus, né, a nossa vontade, como se fosse a vontade de Deus. Nós colocamos o nosso querer como se fosse o querer de Deus, e falamos, Deus falou, quando na realidade é o que eu quero. Nós falamos, Deus falou comigo, quando na realidade é a minha vontade que está falando. Quando a gente não parou nem um minuto para orar, mas a nossa vontade fala mais alto, e a gente não busca Deus uma resposta, não busca de Deus aquilo que Ele quer nos dizer, e a gente diz, olha, porque a situação está assim, né? Então acho que é Deus que está falando. Eu lembrei aqui domingo passado, que Deus colocou Saul dormindo, o exército dormindo, e Davi com a oportunidade de matar Saul, mas Davi disse, não vou tocar no ungido do Senhor. Davi poderia ter dito, não, Deus está me dando essa oportunidade, está todo mundo dormindo, Deus adormeceu o exército, Deus adormeceu Saul, agora é a oportunidade para matar esse cara. E às vezes nós colocamos o nosso querer, querido, quando na realidade nós devemos colocar a vontade de Deus acima da nossa, ou o querer de Deus acima do nosso querer. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram com o coração cheio de raiva diante do diagnóstico de Estevão. Não sei se você lembra quem é Estevão, mas Estevão foi escolhido como diácono. A Bíblia diz que Estevão era temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Foi escolhido dentre a igreja para servir os órfãos e as viúvas.
porque os helenitas estavam sendo esquecidos à mesa. Estava havendo uma separação no meio da igreja. Estava havendo um conflito no meio da igreja, muito parecido com a igreja de hoje. Havendo acepção de pessoas na igreja. Desde o início, meu irmão, desde a igreja primitiva, você está com raiva do que está acontecendo com a tua vida hoje. E Estevão, então, foi levantado por Deus, temente ao Senhor, cheio do Espírito Santo, foi levantado para ser diácono. Olha aí, diácono. E foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro homem a dar a sua vida pela causa de Cristo. E a Bíblia diz, queridos, que Estevão viu o que ninguém viu. Estevão conseguiu ver o que nenhum homem que estava ali conseguiu enxergar. A Bíblia diz que Estevão olhou para os céus e viu a glória de Deus e o Filho do Homem assentado. Estava ali Jesus à direita de Deus. Aleluia. Meu irmão, tem imagens, tem paisagens que só você vai contemplar. Tem paisagens que Deus vai dar oportunidade de só você contemplar, porque só você vai ter visão espiritual para poder enxergar. Só você consegue dar o diagnóstico, só você consegue ver o que Deus quer mostrar. Só você consegue enxergar o que Deus está fazendo. E essa visão superior que Deus dá, querido, não é para você se vangloriar, não é para você dizer que é o rei, a rainha da cocada preta, não é para você dizer que é mais espiritual do que todos, mas é para você morrer. Oh, Deus! Em outras palavras, é para você ser capaz de morrer por essa visão. Você ser capaz de dar a sua vida por essa visão de Deus. Capaz de entregar a sua vida para ter ou por causa daquilo que Deus já te revelou. Porque Deus, a própria palavra diz, não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Sem antes revelar aos que são seus. E você é escolhido por Deus. E aqueles homens, queridos, conheciam a palavra, conheciam a lei, conheciam as histórias dos profetas, mas eles não conseguiam ver Deus. Tem gente que tem muito conhecimento, mas tem pouca visão. Tem gente que tem muita teologia, mas não tem piedade. Tem muita estrutura de saber, mas não tem misericórdia de Deus. E Deus te chamou, querido, para fazer diferente. Estevão, querido, talvez não tivesse tanto conhecimento assim. Mas daqueles que estavam ali, foi o único que viu os céus abertos. Tem uma palavra de Deus para você, querido. Sabe qual é essa palavra? Essa palavra é que os céus estão abertos hoje. E o Senhor disse para a gente, sabe o quê? Quantas vezes os céus estiveram abertos e você não conseguiu ver? Quantas vezes o céu esteve aberto sobre você e você não conseguiu contemplar a glória de Deus? Quantas vezes, querido, o céu esteve aberto sobre o catete e nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo nesse lugar? Quantas vezes, queridos? Nós nos reunimos, nós cantamos, nós louvamos, mas ficamos distraídos. Distraídos com os nossos problemas, distraídos com as contas que temos que pagar, distraídos porque amanhã, segunda-feira, vai ter que enfrentar o chefe chato, vai ter que cumprir aquela rotina, acordar, ir para o trabalho, daqui a pouco voltar para casa, já está de noite, já tem que dormir, fazer janta. Oh, Deus! Entra no piloto automático.
E a gente fica distraído. Enquanto o céu está aberto, querido. Enquanto o céu já está aberto. E a gente está vivendo a nossa vida. E a gente está vivendo os nossos problemas. A gente está vivendo a vida humana. Mas o céu já está aberto. O céu já está aberto hoje. O céu já estava aberto quando você chegou. O céu vai estar aberto quando você sair daqui. O céu está aberto, querido. E aqueles homens não viram o céu aberto. E eles levaram Estevão para fora da cidade, tiraram as suas capas e apedrejaram Estevão. E apedrejaram aquele homem. E aquele homem disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Me recebe aí no céu, Senhor. Porque eu sou uma oferta para Ti. A minha vida é uma oferta nas Tuas mãos. Às vezes a gente reclama que a gente dá 10% de dízimo. Tem crente que acha ruim trazer oferta para a igreja. Mas esse irmão entregou a vida, meu irmão. Esse irmão não entregou parte da sua vida, ele entregou a vida por completo. E ele disse, e ele se ajoelhou e gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E aqui, meu irmão, que eu aprendi hoje com o meu querido pastor Roberto a fazer essa oração. Porque essa oração não é uma oração fácil de fazer. Porque a gente orar por quem a gente ama é fácil, querido. Você ora pelo teu filho todo dia, ora pelo teu marido, pela tua esposa, ora pela tua mãe, ora pelo teu pai, é uma bênção. A gente clama porque a gente está envolvido nos problemas deles. Agora orar por quem está te apedrejando. Orar por quem está te machucando. Por quem está com raiva de você. A Bíblia diz que eles rangiram os dentes. A raiva, o ódio tomou conta. Orar por quem fala mal de você pelas costas. Orar por quem quer te prejudicar, por quem quer tomar a tua vaga, por quem quer te ultrapassar, por quem quer te dar uma rasteira, por quem quer te matar, acabar com a tua vida. Ele não só orou, querido, mas ele disse: não os condenes. Olha, Senhor, pode condenar eles por todos os pecados, mas por esse não. Não os condenes por causa desse pecado. E o pastor Roberto nos ensinou, querido, e por aquilo que o Senhor Jesus também nos ensina, que nós devemos orar pelos pecados daqueles que nos ofenderam. Orar pedindo perdão pelos pecados daqueles que nos machucaram. Será que é fácil? Sabe, eu te peço perdão, Senhor, por esses apedrejadores. Eu te peço perdão, Senhor, por esse traidor. Eu te peço perdão por aquele que me feriu, por aquele que me machucou. Eu te peço perdão por aquele que me abandonou, por aquele que me deixou sozinho, Senhor. Eu te peço perdão por ele. Porque ele não tem visão espiritual para enxergar o que eu enxergo. Porque ele não consegue ver as belezas que eu consigo ver. Ele não consegue. E é por isso que Deus te coloca num lugar alto, querido. Para você conseguir ter visão espiritual. Se você é adulto, se você é maduro espiritualmente, se você é um adulto, você não vai discutir com uma criança. Se você tem maturidade, você não vai perder tempo batendo boca com uma criança, querido. Você simplesmente
Ignora as atitudes de criança. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu andava como menino, eu me comportava como menino, mas logo que eu deixei de ser menino, eu passei a ser homem, eu larguei as coisas de menino. E às vezes nós nos comportamos como meninos espirituais, em que nós ficamos batendo boca, ou discutindo, guardando mágoa, guardando ofensa, de quem não tem visão espiritual, ou de quem não tem a visão espiritual que nós temos. Ah, mas fulano é crente, fulano vai na igreja, e desde quando tempo de crente é certificado de comunhão com Deus? Desde quando tempo de seguidor, de igreja, de pastor, de congresso, de convenção, é certificado de comunhão com Deus? Desde quando atestado de teologia, certificado de teologia, de mestrado, de doutorado, é atestado de comunhão com Deus? Atestado de comunhão com Deus é obediência, é o joelho, é o compromisso com a palavra. Atestado de comunhão com Deus é a presença do Espírito Santo, é a unção de Deus na tua vida. É aquilo que Deus está fazendo. Se você é maduro espiritual, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, o mínimo que você pode fazer é fazer igual os discípulos fizeram lá, que nós lemos Lucas 17, verso 5. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, porque para perdoar está difícil. Está difícil perdoar isso aí. Esse traste. Só o Senhor, meu Deus. Para encerrar, queridos, a Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo concordava. Saulo acreditava que estava fazendo um favor para Deus. Ele acreditava que estava tendo uma visão espiritual esplêndida, maravilhosa, cumprindo a lei. Aliás, a lei mandava apedrejar. Ele estava cumprindo a lei. E às vezes nós vivemos assim, queridos, na graça querendo cumprir a lei. A graça de Deus já havia chegado. A salvação já havia chegado em Cristo Jesus. E às vezes nós estamos na graça de Deus, mas a gente quer viver conforme a lei. O Senhor nos perdoou de graça. Mas a gente, para perdoar, a gente precisa dar uma pedrajadinha, né? Jogar umas pedrinhas. Eu até perdoo, mas tem que jogar aquele veneninho que está guardado aqui. Eu até perdoo, irmã, mas tem uma pedra guardada aqui no bolso que já escrevi até o nome da pessoa. Essa aqui é para acertar na cabeça. Ah, eu até perdoo, irmã, mas vai ter que me ouvir. Eu posso até perdoar, irmã, mas vai ter que me escutar. Separa as 2 horas aí. Eu posso até liberar o perdão, meu irmão. Ah, até perdoo. Mas alguma coisa vai ter que me dar. Esse não é o perdão de Deus. Esse não é o perdão que Deus nos ensina. Porque o Senhor te perdoou de graça. O que você deu para Deus te perdoar? O que você fez para Deus te perdoar? Aliás, tem gente que diz, mas eu não fiz nenhum mal para Deus. Em um segundo de conversa, a gente já vê que você fez um mal para Deus. Se a gente conversar com alguém, a Bíblia diz o quê? Para a gente não dizer o nome de Deus em vão. Quantas vezes a gente já jogou futebol, irmão que joga futebol, é futebolista, a bola foi cruzada na área, você, ai meu Deus, pronto, já era. Falou o nome de Deus em vão, está condenado. Quantas vezes a gente já não falou o nome de Deus em vão, queridos? E às vezes, né? A gente acha que não fez nada contra Deus.
A Bíblia diz que todos os dias nós pecamos. Quando não pecamos em palavras, em atitudes, pecamos em pensamento. É impossível existir e não pecar contra Deus, porque Deus é santo. Uma coisa que a gente tem que ter consciência é que Deus é santo, santo, santo. Ele é mais alvo do que a pura lã. Nele não existe sombra de pecado, pingo de pecado. Por isso nós não podemos ser como Ele é, mas Ele pode nos purificar. Mas Ele pode nos tornar santos como Ele é santo. Não é nada do que você tem, não é nenhum atributo teu, não há nenhum talento em você que possa chegar àquilo que Deus é na sua vida, ou que Deus pode fazer na sua vida, ou você comprar o perdão de Deus, ou Deus fazer alguma coisa para você porque você é bonitinho, porque você é maravilhoso, você é o tchutchuco de Deus. Não, querido! É pela misericórdia. É pela graça, é favor imerecido de Deus, você não merece mesmo. Nós não merecemos. E é por isso que é sensacional. Porque se você não merece, Deus te perdoa, por que você está cobrando o teu irmão? Se você não merece, Deus te perdoa, por que você está com essa mágoa no coração e não perdoa logo? Por que a gente guarda essa ofensa? E a nossa vida fica travada. Perdoa logo, meu irmão. Entrega logo ao Senhor a tua vida. Porque tem muita coisa que Deus quer te mostrar. Tem muito céu aberto para Deus te revelar. Tem muita glória de Deus que Ele quer revelar na tua vida. Para você enxergar. Para você ver a mão de Deus conduzindo você. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus operar na sua vida. Simplesmente se entrega. Meu irmão, olha que maravilhoso. Deus usou até um diácono para fazer a sua obra. Meu irmão, se Deus usa um diácono, não vai usar você, meu irmão. Estou brincando com meus diáconos. Deus quer fazer o melhor para você, meu irmão. Deus quer fazer o melhor na sua vida. Louve ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela sua vida, por aquilo que Ele está fazendo. Aleluia, Jesus. Cadê o louvor? Pode vir para cá. Os nossos irmãos também da ceia, nós vamos hoje servir a Santa Ceia do Senhor. Você é convidado a participar dessa ceia. A palavra diz, queridos, que nós devemos, em primeiro lugar, examinar o nosso coração. Examinar o nosso coração. Mas esse autoexame, de Deus, esse autoexame que Deus nos manda fazer, é um autoexame que precisa ser conduzido pelo Espírito de Deus. Em que nós permitimos que o Espírito de Deus visite o nosso coração, que a gente fale como o salmista disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Porque só Deus pode ver o que há no nosso coração. Só Deus pode saber o que há dentro do coração de cada um que está aqui. Talvez existam coisas guardadas lá que nem você sabe. Mas Deus está vendo. Deus pode ir lá. Então a primeira coisa que nós podemos ou que devemos fazer nessa noite, queridos, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Porque foi para isso que Ele nos libertou. Ele nos libertou de toda iniquidade. Ele nos libertou de todo mal. E às vezes nós temos iniquidade, pecados no nosso coração, que nós guardamos, alguns que nós
Temos como até pecados de estimação, que nós não conseguimos nos livrar deles. Mas o Senhor sabe, querido. E Ele está pronto para te perdoar. Por isso eu quero fazer essa oração em primeiro lugar. Senhor Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas. Se você está nos visitando aqui nessa noite, e você quer entregar sua vida a Jesus, coloque a mão no seu coração e faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Muda o meu futuro, a minha história, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim um novo homem, uma nova mulher, para que eu possa habitar, Senhor, aonde o Senhor habita. E para que o Senhor faça morada no meu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, você pode conosco participar dessa ceia. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Você agora tem a vida eterna em Cristo Jesus, porque você creu de todo o coração. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor tem poder para perdoar pecados, Senhor. Eu te peço, Deus, que o Senhor olhe para a nossa vida e nos perdoe de todo mal. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Os nossos irmãos vão até você. Você pode pegar o pão, segura o pão com uma das mãos. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso em memória do Senhor. Esse pão é o símbolo do corpo de Cristo, que foi moído, que foi rasgado, que foi ferido na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Ele não merecia estar ali, ele não mereceu o sofrimento, nele não havia pecado, mas ele se entregou por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ver aquilo que ninguém pode ver, para que Ele nos mostrasse a vida eterna e o caminho que nos conduz à paz. É por isso que Ele é chamado de o Príncipe da Paz, aquele que te traz a paz e a vida eterna, aquele que te traz saúde e vida espiritual, aquele que abre os teus olhos, para que você olhe para os céus e faça também como Jesus na cruz e diga: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem, Senhor. Meu irmão, quando você olha para os céus, quando os teus olhos estão elevados aos céus, você consegue liberar perdão. Enquanto você olha para o problema, enquanto você olha para a mágoa, enquanto você olha para a ferida, enquanto você olha para os cravos, para o sangue, para a dor, você guarda. Mas olha para o céu nessa noite, meu irmão, porque Ele te perdoou. Que comamos do pão, queridos, que ao comermos do pão, recebamos a vida de Deus. Comamos do pão em nome de Jesus. Amém. Será que você pode ficar de pé? Esse cálice tem um suco de uva.
simboliza o sangue de Cristo na cruz do Calvário, que também foi derramado por nós. O sangue vertido na cruz por causa dos nossos pecados. Ele perdoou, querido. E hoje nós temos a difícil missão de perdoar também. O pastor Roberto fez um exercício pela manhã. Eu queria que nós fizéssemos hoje à noite também. Eu queria que nós colocássemos diante de Deus. Aliás, que não só colocássemos diante de Deus, mas nós pedíssemos perdão por aqueles que nos feriram, por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos machucaram. Será que você consegue fazer isso, meu irmão? Pedir perdão no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa não pode pedir perdão, porque ela não tem relacionamento com Deus como você tem. Aquela pessoa não pode pedir perdão, porque talvez ela nem saiba que te feriu. Ou talvez já passou tanto tempo que ela acha que a ferida já se curou. Mas você pode pedir perdão por ela. Será que você tem coragem de orar como Estevão orou quando estava sendo apedrejado e disse: Senhor, perdoa, pelo menos por esse pecado, perdoa-os. Perdoa por aquilo que ele fez contra mim, Senhor. Pela pedrada que ele jogou em mim. Por aquela tentativa de homicídio, Senhor. Perdoa. Senhor, nos perdoa, Senhor. Pode falar o nome dessa pessoa, meu irmão. Fala baixinho. Deus está te ouvindo. Isso é para trazer cura na tua alma. Que ao tomarmos desse cálice, possamos ter a coragem para perdoar. Possamos ter fé para perdoar. Possamos ter ousadia para perdoar. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tomemos do cálice, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.